Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que Ele faz por nós, esse Deus maravilhoso. Muito bom, mais uma vez, nós estarmos aqui para refletirmos em mais um versículo da palavra, né? Mas antes da gente ler a palavra do Senhor, nós temos que pedir a Ele, né, que nos dê entendimento através do Espírito Santo dele. Vou deixar aqui uma oração, né? É muito importante a gente orar antes de lermos a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por cada bênção derramada, cada livramento. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir lermos a sua palavra. Nesse exato momento, lhe peço que o seu Espírito Santo nos dê entendimento, Senhor. Fale conosco e que nós possamos estar guardando a sua palavra em nossos corações, para que não venhamos pecar contra ti e possamos andar na sua presença todos os dias. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, né, amados, é muito bom a gente estar aqui falando da palavra do Senhor, né? Vocês que estão aí do outro lado ouvindo, né? É muito bom a gente poder desfrutar desse momento. Muitas pessoas queriam poder ouvir um vídeo desse, ler a palavra e não podem, porque vivem em países, né, onde são perseguidos, né, onde a perseguição ao cristão é muito grande. Mas nós temos esse privilégio, por isso temos que dar graças a Deus e orarmos pelos nossos irmãos que não podem fazer isso, né? Eu queria deixar uma mensagem aqui falando hoje da importância de nós entendermos que o nosso Deus, ele vai à nossa frente, né? Se nós tivermos esse entendimento que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que ele prometeu e muito mais além do que podemos imaginar, pode ter certeza que a gente não vai ficar, né, com medo do inimigo. Pode ter certeza que se o nosso Deus nos prometeu a vitória, podemos seguir em frente, que Ele vai nos conceder. Não importa a nossa força, o que importa é a nossa fé no nosso Deus que é todo-poderoso. É isso que nos basta, né? Não importa o nosso tamanho, não importa a nossa sabedoria, o que importa é a gente buscar a Deus o tempo todo, entendendo que Ele é o Todo-Poderoso. Eu quero ler aqui dois versículos apenas, que se encontram em Deuteronômio, capítulo 31, versículos 6 e 7, que diz assim, ó: esforça-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Olha essa palavra, né? Que palavra maravilhosa. Essa é uma palavra, né, onde Moisés, né, direcionado por Deus, estava falando a Josué e a todo o povo, né? Josué ia entrar ali naquela terra prometida e que não precisaria ter medo, né? Nem o povo de Israel e nem Josué. Por quê? Deus ia à frente deles, né? Deus é quem ia conceder a vitória a eles, né? E nós, né, muitas das vezes nós vivemos nesse mundo, né, a gente ouve a palavra do Senhor, mas nós temos muito medo, né? Medo de coisas tão pequenas. Vocês imaginam, né, esse povo de Israel que enfrentava ali povos muito maiores que eles, né? Povos que eram daqueles locais e que o povo de Israel chegou ali, né, e conseguiu vencer todas aquelas pessoas, né? Ali haviam gigantes, haviam povos ali muito maiores do que o povo de Israel. Só que aqueles povos, né, que eram os inimigos, não sabiam que o povo de Israel tinha um Deus todo-poderoso. Depois que eles descobriram, todos eles temiam. Só de ouvir falar que o povo de Israel estava vindo, eles temiam. E nós, como servos de Cristo, né, irmãos, um do outro aqui na fé, temos que ter o um entendimento que aquele mesmo Deus que operava lá no passado, opera no nosso meio, né? Ele é o mesmo Deus todo-poderoso, capaz de nos conceder essa vitória. O que eu queria deixar aqui é que nós não podemos, né, ter medo das coisas desse mundo, né? A palavra do Senhor nos diz
né, que nosso Deus é todo-poderoso. Ele ama aqueles que obedecem à sua palavra. Então, se nós estamos obedecendo, pode ter certeza, o inimigo não vai conseguir nos vencer. Ele pode até se levantar, até pode preparar, né, a sua marcha ao nosso lado, mas pode ter certeza que não vai ter como nos vencer, porque nós temos um Deus todo-poderoso que vai à nossa frente e que está disposto a nos conceder a vitória para a honra e glória do nome dele. Basta a gente entender isso. Sozinho nós não conseguimos vencer, né? Sozinhos é impossível vencer qualquer coisa. Isso que nós temos que ter um entendimento. Se a gente tentar sozinho, nós vamos perder. Isso aí aconteceu com esse próprio povo de Israel, que inventaram de ir sem a permissão do nosso Deus e acabaram tendo que sair fugido, né, para um povo tão pequeno. Mas por quê? Porque eles estavam desamparados do nosso Deus. Agora, se nós estamos amparados por Deus, né, seguindo a palavra dele e obedecendo, pode ter certeza, não tem inimigo que consiga nos vencer. Porque nós somos fortes? Não. Porque nós cremos num Deus que é todo poderoso e forte. Então, independente do problema que você estiver passando, coloque nas mãos do Senhor, sempre se lembrando que o nosso Deus é poderoso, né? Não existe depressão, não existe ansiedade, não existe pessoas que se levantam contra nós, não existe o inimigo, não existe nada. Nada pode vencer o nosso Deus, né? Nosso Deus é soberano, né? Não tem ninguém que possa lutar contra ele e vencer. Pode tentar, agora vencer é impossível. Por isso eles poderão tentar lutar contra nós, mas quando o nosso Deus entrar, né, nessa batalha, entrar nessa luta, nós vamos vencer, né? Pode ter certeza, porque nós somos fortes não, porque o nosso Deus é poderoso. Então que nós nunca se esqueçamos disso, né? A nossa vitória está nas mãos do Senhor. Basta a gente obedecer, acreditar na palavra. Quando o inimigo se levantar, qualquer que seja o inimigo, nossa forma de lutar é dobrando os nossos joelhos diante do nosso Deus e colocando ele à frente, falando: Senhor, vá à frente, abrindo as portas, quebrando barreiras, porque eu sei que sozinho eu não consigo. E pode ter certeza, se nós nos humilharmos diante de Deus, nós seremos exaltados diante dos homens, diante das doenças e diante do inimigo, porque nós temos um Deus todo-poderoso que luta por nós. É essa mensagem que eu queria deixar aqui. Não desista, né? Continue em frente, mas se lembrando, Deus tem que estar à frente de você, Deus tem que estar no seu coração, você tem que estar em obediência à palavra dele. Se você estiver fazendo tudo isso, pode ter certeza que você vai vencer para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, ou uma ótima tarde, ou uma ótima noite, né? O importante é que Deus te acompanhe em todo o tempo de sua vida. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos dá entendimento, Senhor, que se nós formos obedientes à sua palavra, basta crermos que o Senhor está lutando conosco e o Senhor irá nos conceder a vitória, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, onde o inimigo não adianta nem tentar contra o Senhor. Eles podem tentar contra nós, mas quando pedimos ao Senhor, o Senhor é quem luta por nós e nos concede a vitória. Muito obrigado, Senhor, por nos amar, mesmo a gente sendo um povo tão pequeno, né? Muitas das vezes de fé pequena, mas o Senhor é um Deus poderoso e misericordioso. Abençoe cada um que ouve essas mensagens, os guarda e os proteja e os orienta. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe, né? Nunca se esqueça do poder de Deus, nunca se esqueça da grandeza de Deus, basta confiar. Que Deus te abençoe.